Olha só, uma análise do canal Ancapsu simplesmente explodiu na internet. A alegação é pesadíssima. O Palácio do Planalto estaria à beira de uma crise sem precedentes. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos argumentos por trás dessa história e tentar entender por que ela está ganhando tanta força. A análise vai construindo o cenário, sabe, peça por peça. Começa com a tal corrida do presidente, que eles interpretam como um ato de desespero. Depois, aponta o que seria o problema de verdade, mostra os números que teriam ligado o sinal de alerta em Brasília, fala da guerra de narrativas e, por fim, a suposta busca por um plano B. Vamos seguir esse raciocínio? Então, o ponto de partida de toda essa crítica é uma imagem que rodou por aí, o presidente correndo. Mas, de acordo com essa fonte, isso aí não tem nada a ver com vigor, não. Seria, na verdade, o primeiro sintoma de um nervosismo que está batendo forte lá no Planalto. E a fonte questiona diretamente, né? Por que essa exibição toda de vitalidade justo agora? A conclusão que o analista chega é direta e reta. O desespero teria chegado. E é aqui que a crítica fica, assim, simplesmente implacável. O vídeo usa essa palavra mesmo, patética. Diz que a corrida é uma jogada de marketing que, em vez de mostrar força, só serve para destacar a diferença de idade para o rival. Basicamente, um tiro que teria saído pela culatra. Mas aí vem a virada na análise. Segundo o comentarista, essa discussão toda sobre idade física é só uma cortina de fumaça. O perigo real, o problema mesmo, seria outro e bem mais profundo. A análise joga a pergunta no ar. E se o governo estiver lutando a guerra errada? A fonte sugere que, ao focar tanto no físico, na idade, eles estariam ignorando a verdadeira fraqueza. Um erro que, segundo eles, pode ser fatal. E aqui, olha, aqui está o pulo do gato do argumento. O problema não seria a certidão de nascimento do presidente, mas sim a idade das ideias dele. A fonte aponta para políticas econômicas que seriam vistas como antigas, ultrapassadas e que estariam afastando o eleitor muito mais do que a idade em si. Certo, mas como provar um ponto desses? Bom, a fonte diz que tem a prova, dados de pesquisas internas, números que seriam tão, mas tão ruins que teriam disparado todos os alarmes possíveis e imagináveis no Palácio do Planalto. E aqui vem o dado que o Ancapsu chama de apavorante para o governo. Uma pesquisa teria revelado que o povo tem mais medo de um quarto mandato do Lula do que da eleição do principal adversário dele. Pensa no impacto de uma informação dessas. É uma inversão total do jogo. De acordo com a análise, o pânico se concentra em duas coisas: esse medo do futuro e, principalmente, a fuga em massa do eleitor jovem. A fonte ainda crava o motivo dessa rejeição da juventude, os novos impostos em produtos como games e roupas que atingiram em cheio o bolso dessa galera. Com esse cenário todo na mesa, fica a pergunta: mas afinal, quem é o verdadeiro inimigo? E aí, a análise entra numa verdadeira guerra de versões sobre quem está causando a crise. Quer dizer, de um lado, a narrativa que vem de aliados do governo. Existe um tal de sistema conspirando contra o presidente. Mas aí vem um analista e vira o tabuleiro dizendo: não, não. Lula e seus aliados são o sistema. Quem está se rebelando agora é o povo. São duas visões de mundo que não poderiam ser mais opostas. E com a popularidade supostamente despencando, a análise chega no seu capítulo final. As movimentações de bastidores, a fofoca política, a busca por um possível plano B, um nome para substituir Lula na próxima eleição. E aí a fonte solta uma bomba. Diz que os grandes bancos da Faria Lima já estariam encomendando pesquisas para testar outro nome na urna. Um sinal que, segundo eles, mostra que o mercado financeiro pode estar discretamente procurando uma saída de emergência. O analista, então, começa a desenhar os possíveis cenários. Haddad, apesar de ser testado, seria visto como fraco em alguns pontos. O verdadeiro medo da oposição, a alternativa que eles chamam de mortal, seria o vice, Alckmin, caso recebesse o apoio de Lula. Mas, no fim das contas, a conclusão do analista é cética. Ele acha que a personalidade do presidente nunca permitiria que ele abrisse mão do protagonismo. E é assim que a análise termina, deixando essa pergunta no ar que resume tudo. O que a gente está vendo é só uma crise de imagem, uma marola que vai passar? Ou é o começo do fim de uma era política inteira? Segundo essa análise viral, a resposta para essa pergunta pode redesenhar completamente o futuro do Brasil.